da armadura. Como, de fato, essa armadura pesa. Como, de fato, aquilo ali, ele tem um teor muito forte sobre como nós lidamos com nós mesmas. Percebe que quando ela traz ali aquela mudança, querendo ser aceita, de uma certa forma ela é aceita, mas por ela mesma ela está sendo rejeitada. Então, quando assumimos esse papel na vida, conseguimos várias coisas, mas a essência, de fato, ela é privada. A gente se distancia desse feminino. E ele que nos dá força para viver. Ele que nos dá força e pulsão na vida, para que nós podemos ter a devida olhar. Então, quando eu começo a me excluir, falar um pouco agora sobre esses ciclos, né, que a mulher tem. Nós temos ali essências durante o mês, durante a vida, durante essa percepção, que elas são cíclicas, a mulher é cíclica. O livro Mulheres que Correm com os Lobos traz muito, né, dessa vivência cíclica. E comparado muito com a Lua, com as fases da Lua. O quanto das mulheres nesse mundo masculino rejeita a si mesmo, rejeita seu ciclo menstrual, o processo de parar um pouco, de olhar para aquele momento vivenciado. A menstruação, ela contém ali todo o repertório do mês. A forma que o sangue é estabelecido, a forma visível, o cheiro, tudo diz de como uma mulher andou por esse mês. E há uma perda desse vínculo com a essência. E aí, esse resgate do feminino é olhar justamente para esse processo cíclico. O processo cíclico. Então, entra a comunicação aí. O que é que você diz para você nesses períodos que muitas vezes precisa de um resguardo seu? O que é que você diz para você mesma quando você passa por oscilações no teu mês? Você nega? Você aceita? Você acolhe? Como é que você lida com esse feminino? E durante isso, como você se comunica com você e perante a vida? Então, quando o modo agressivo ele está on, ele está ligado, quando esse modo agressivo do mundo masculino exige muito de você, você esquece do seu feminino. Você esquece quão é importante dar vazão ao que você está passando, a respeitar a sua essência. Você tem respeitado sua essência? Eu passei um exercício para vocês fazerem aí. Esse diálogo, esse olhar para o outro, ele é determinante do olhar que você tem para você. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase, que pessoas feridas, elas ferem. Tá, até onde? Até que ponto? Porque percebe, se você não olhar suas feridas, você vai continuar machucando elas e ferindo. Isso gera uma bola de neve. Quando né, o bonequinho ali, ela recebe uma outra fêmea, uma outra... e ele se apresenta como um novelo de lã, né? Não sei se vocês perceberam. Aquele novelozinho de lã ali é como se fosse assim, tem muita coisa aqui a ser tecido, tem muita coisa aqui dentro para se lidar. E olha, quando
esse olhar ele não é efetivo para dentro, ao adoecimento. Tem um livro que eu já falei com vocês, é Arte de Guerra para as Mulheres. Porque tem um livro da arte de guerra e fala muito desse mundo masculino. O que é que a mulher faz? O que é que a mulher faz? Ela tenta se adaptar. Isso, Amanda, são muitas possibilidades. Ela tenta se adaptar naquele mundo masculino e é extremamente adoecedor. Tem um livro, A Jornada da Heroína, que fala justamente desse processo do ápice que a mulher consegue para ficar igual ao homem e depois da volta que ela precisa dar para encontrar o lar. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem o capítulo 9, que é Pele de Foca, que é justamente isso que a mulher precisa fazer, ela volta ao lar. Porque até então ela está fazendo o que os outros querem, como querem, na medida que querem. E aí sai se adaptando. Ela sai passeando entre um mundo e outro. Sai vivenciando um mundo e o outro, um mundo e o outro. E olha, quando ela chega no ápice, e não é nem eu quero mudar, viu? Não é nem essa frase, eu quero mudar. Não quer, eu quero mudar, não é essa frase. A frase que vira a chave, sabe qual é? Eu não aguento mais. Eu não me coloco mais nessas situações. Eu não aguento mais. Quando a mulher chega nesse ápice de dizer não faz sentido, ela faz o caminho inverso. Ela vai de encontro à sua feminilidade. A música, a dança, né, Debbie? A corrida, a meditação, a cura, a busca por si mesma. E normalmente é na natureza, é no movimento, é na água, é no fogo, é no ar. São os 4 elementos ali primordiais que lembram que nós somos a essência da natureza, somos feitos dela. Tem um colega, um amigo, que diz que o futuro da humanidade é ancestral. Por quê? Por que é ancestral? Porque, de fato, nós perdemos a nossa essência para recuperar. Para recuperar algumas etapas primordiais do ser, que é o estado que nós estamos agora, o estado de ser humano. E o ser humano, ele é repleto por esses 2 polos, o feminino e o masculino. O feminino como pilares, como pés. Imagina ter os 2 pés aí, o direito e o esquerdo, as 2 pernas. Quando você está pautado nos 2, você está firme, você está equilibrado, você tem postura. Quando você está de um pé só, o que é que acontece? Você consegue se equilibrar até determinado ponto, né? Até determinado ponto. Mas e depois? Isso fica sustentável? Isso fica sustentável? Temos uma sociedade pautada apenas em uma perna, a do masculino. E as próprias mulheres se colocam nesse mecanismo. Sabe por quê? Sabe por quê que a mulher está se colocando nesse mecanismo? Sabe por quê? Chega aqui pertinho de mim. Você sabe por quê? Por conta de uma linhagem de mulheres que precisaram sobreviver. Tem um exemplo muito interessante que eu estava fritando banana, né? Estava fritando banana e eu corto elas no meio para assar. E teve um dia que eu disse, por que eu asso a banana dessa forma? E eu tinha ido a um determinado restaurante e a banana que veio era cortada em rodelas. E enquanto eu estava assando, por quê? Por que que eu faço isso dessa forma? E aí eu lembrei que eu vi a minha mãe fazer, né? Eu vi ela cortar ali
a banana daquela forma e assava. Outras pessoas fazem diferente. E nessa mesma semana eu recebi um vídeo. E esse vídeo ele dizia exatamente assim. A menina se deu conta de por que cortava as salsichas, as pontas das salsichas, para assar. E ela foi questionar: mãe, por que a senhora me ensinou a cortar as salsichas, as pontas na frigideira e colocar ela lá? Mãe, eu não sei. Vá lá e pergunte à sua avó. A menina foi lá na avó: avó, por que você assa as salsichas cortando as pontas? Eu não sei não, eu sempre fiz dessa forma. Vá perguntar à sua bisavó. Aí a menina foi lá e perguntou à Bisa: Bisa, por que você faz isso? Não sei, eu não sei dizer isso. Vá perguntar à sua tataravó. Chegou lá na tataravó, fez: Tata, por que a senhora corta as salsichas nas pontas? Porque até hoje, até eu faço isso. E aí a Tata olhou e fez assim: o quê? Como assim? Vocês ainda não encontraram uma frigideira maior? Na minha época, as frigideiras eram muito pequenas. Aí o que é que eu fazia? Para cortar ela toda, eu cortava as pontas. Percebe? O que é que até hoje a gente está fazendo? E repetindo. E de uma certa forma, com todas as possibilidades que nós temos hoje, como você falou aí, Amanda, com todas essas possibilidades aí que nós temos, nós ainda estamos dando respostas idênticas do que essas mulheres que precisaram sobreviver estão dando. Vou fazer uma viagem pela história agora. Pensa comigo. Pensa nas tuas ancestrais. Pensa na tua avó, pensa na tua bisavó. Vai comer, amiga? Vá. Você está com fome? Vá-se embora. Ela está dizendo que não vai querer comer. Aí, olha, faz esse passeio retirante aí, pela tua ancestralidade. Como é que essas mulheres elas conseguiram sobreviver? E rogamos a isso com muito cuidado, com muito carinho, com muita delicadeza. Essas mulheres como sobreviveram? E aí, de fato, faz essa pergunta. Será que você não está repetindo em algumas coisas essa sobrevivência? E aí eu te pergunto, isso é teu ou do outro? Esse problema hoje que você reclama, ele é teu de fato ou é de outro? Oi, Amanda. Falou aqui? Foi sem querer, perdão. Tá. Ele é teu ou do outro? Olha as coisas, a sincronicidade da vida aparecendo. Esse problema é teu ou é do outro? Esse fato, em particular, ele é de quem? E aí, vejam. Quando há uma definição através da fala, há um desenrolar. Um desenrolar de isso serve, isso não serve. Eu consigo identificar. Isso é meu, isso não é meu. Isso é do outro, isso daqui eu estou aprendendo. E essa classificação, quando eu rogo essa ancestralidade, é para que, de fato, cada uma esteja em seu lugar, ocupe o seu papel. Porque não existe esse reconhecimento desse feminino se a gente não olhar para essa árvore genealógica aí. E aí eu vou dizer uma coisa muito mais difícil do que, de fato, a gente acha que é. Aceitar o caminho do outro com dignidade, sem julgamento. Porque quando a gente entra no modo julgamento, não tem tratamento. Não tem. Há uma barreira.
Porque o julgamento você está dizendo que faria melhor que o outro. Quem te garante isso? Quem te garante isso? Que você faria melhor que o outro? Quem te garante? Ah, não, porque. Ok. Nas possibilidades que você tem hoje, você faz diferente? Com essa crença aí central instalada? Você faz diferente? Responde para mim. Responde para você. Porque o que é uma crença central de fato? É um conteúdo de esquemas cognitivos, olha que forte, mal adaptados. E agem como se fosse uma lente que afeta a tua percepção. Então, a pessoa passa a ver a situação apenas de um ponto de vista. Mas, na verdade, são vários pontos. O que é um ponto de vista? São várias vistas de um ponto. Quando você coloca apenas um, você limita. Você limita. E aí a gente olha para esse desejo central. Se você puder, anota. Qual o desejo central que move a tua vida? Qual o desejo que impulsiona as tuas atitudes, a tua comunicação, a tua vivência com o outro e, mais que isso, a tua vivência com você? Com você. E olha, quando a gente tem o processo da ação, nós temos também o processo da reação. Todo efeito, ele provoca uma causa. Todo efeito promove uma causa. E qual é esse desejo central? Vou te dar uma dica. Sabe onde a área que você mais sofre? A área que você tem mais dificuldades? Sabe aquela área que você acha que não tem possibilidades, que não tem caminhos, que todas as portas estão fechadas para você? Eu sei que você pensou em alguma coisa aí. É nessa área que você tem dificuldades que impulsiona. É o tesouro, é teu desejo central. Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Qual é o desejo central? Qual o teu desejo central? É na saúde? É no financeiro? É nos relacionamentos? E olha, todos possuímos, né? Além dos nossos desejos imediatistas, comuns, nossos desejos comuns, nossas necessidades. Em qualquer fase da vida, um desejo central. Ou um tema básico que rege a nossa vida. Os nossos interesses íntimos. E eu gostaria que vocês olhassem para esses pontos em específicos. E eu vou te assinalar alguns deles. 4 em específico. 4. 4 pontos. E aí, e aí, e aí, e aí? Você vai passear um pouco por esses desejos. O primeiro desejo, prazer. Prazer. Como é que esse prazer ele é gerado na tua vida? Como foi que esse prazer foi apresentado na tua vida? Diz a mim. Como esse desejo foi apresentado a você? Isso é pelo sensualismo? Isso é pela luxúria? Ter. Pela gula, os excessos, a comida. Qual a tua relação com a comida? Ela é saudável? Ela é compulsiva? Qual a tua relação? A preguiça, o não querer fazer, o não gastar energia. A gente sente prazer nisso. O consumismo, há um prazer ali. Que, de fato, esse prazer é aquele modo que você liga, né?
Eu vou a qualquer lugar, eu faço toda coisa, qualquer acordo em nome do prazer. Eu quero prazer a curto prazo. Eu quero me estabelecer nisso. Qual o teu desejo central? É no prazer? Tem outro ponto, que é a posse. Qual a posse? É no materialismo? É na avareza? Pessoas que só querem as coisas para si e amontoam isso. Fica amontoado as coisas. É o apego? O que você tem sido apegado? Como esse apego, de fato, é vivenciado ali por você? É a prodigalidade? O que é uma pessoa pródiga? É aquele que quer todo o prazer de imediato e exacerba isso. Qual o teu desejo central? Temos também o terceiro desejo central. O poder. O poder, sim. Tem uma frase popular que diz que é saber quem é fulano, dê poder a ele. Mas, na verdade, aquela situação de poder é fulano que estabelece. Ele se mostra. Ele se mostra através daquelas possibilidades que ele tem. E dentro do desejo central do poder, tem a arbitrariedade. Você começa a dar o jeitinho brasileiro, a fazer as coisas acontecerem, mesmo que sejam erradas, mediando certas coisas, certos esquemas. E o que é que aquilo vai te causar, né? Tem a dominação, o poder pela força. Então, muitas vezes, o coagir o outro vai te colocar nesse ponto de busca excessiva, a ira, pessoas que vivem iradas, né? Pessoas que vivem ali em ponto de estar com fogo, botando fogo em todo mundo. Tem a prepotência. Você não sabe das coisas, mas acha que sabe. Você quer demonstrar algo ali que de fato não acontece. E através aquela dinâmica agressiva, você tenta colocar a sua posição. Arrogância. Arrogância. Prepotência e arrogância, elas andam muito ali, uma vinculada à outra, junto à violência também. Então, a busca por esse poder, ela te coloca nesse mecanismo de ultrapassar o limite do outro, porque os teus já estão extremamente ultrapassados. E o prestígio, o quarto desejo central, o prestígio. Que aí entra o exibicionismo, a vaidade, a afetação, né? o melindre, a futilidade, a soberba. Então, dentro desses mecanismos de áreas que estabelecem um desejo central, acima de tudo isso, tem dois pontos primordiais. Dois pontos centrais, que definem todos esses que eu falei agora. É o orgulho e a vaidade. É o orgulho e a vaidade. É o ego que tenta passar uma busca desenfreada de que nem consciente é, atacando essas possibilidades do ser, tirando essa individualidade, essa escolha, esse livre-arbítrio, colocando em um fluxo de eu vou por ali porque me disseram, ou eu ouvi falar, ou era por aí que é o caminho, e eu nem sei que caminho é esse.
Então, quando a gente entra para as possibilidades cognitivas, né, para essa questão da cognição, desses esquemas cognitivos, é necessário um mapeamento. É necessário um mapeamento, uma tríade. Uma tríade. Você, enquanto ser, descobre essa potência em você e começa a se autoanalisar. Qual é o caminho? Os pensamentos. Porque ele move o teu sentimento. E a partir do momento que você sente, você se comporta. Quando esse olhar é visto, e é necessário um mapeamento seu mesmo, diário. Diário. Escreve. Quanto no teu dia aqueles pensamentos eles são repetitivos? Quanto do teu dia, aqueles pensamentos de fato se repetem e você está repercutindo isso? Quer uma dica boa a respeito disso? Percebe o contexto das músicas que você escuta. O quê? Não tem nada a ver? Percebe. Monitora isso. Música, ela diz o que é que está acontecendo. E a afinidade que você tem com determinada letra da música é justamente a afinidade que você tem com o teu conteúdo interno. A melodia já é outro esquema. Já é outro processo, que eu não vou entrar nisso. As batidas, elas já entram numa questão de frequência. Você precisa entender um pouco sobre frequência e como essas sonatas elas são dadas no universo. Mas quando você percebe a letra de música que normalmente você vivencia, também faz parte do teu contexto. Faz parte das tuas buscas, do teu desejo. Se atenta para isso. E olha, quando esse olhar para o feminino sensível ele for adequado, você sai desse lugar de querer agradar, de querer ser aceito pelo outro vestindo a mesma roupa que o outro. Porque necessariamente, de fato, isso tira a tua individualidade. E olha, vou te falar uma coisa. Sabe a nossa identidade na vida? O nosso dom, o nosso talento? Você já descobriu o seu? E se descobriu, como é que você está camuflando isso? E se descobriu, como é que você está vivenciando isso? A questão de querer o que o outro tem é muito peculiar na nossa vida. E é uma forma de sobrevivência. Não sei se você já percebeu. E, ó, essa forma de sobrevivência, ela é passada de geração a geração. O contexto familiar vai nos ensinando isso. E aquele contexto familiar, ele está vinculado em linha direta com o que nós somos. Quer outro mapinha do quebra-cabeça? Quer outro mapinha? Sabe aquelas questões que você mais se incomoda dentro da tua família? Sabe aquilo que você mais critica no outro? Pois é, tem uma chance aí muito alta de também ser um contexto teu. É porque a gente não quer enxergar, né? A gente não quer lidar com aquilo. Com a inveja, com maus tratos, com abandono, com traições. Se aquilo chega dentro de um grupo e você faz parte desse grupo, você vivencia aquilo de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Ou negando ou repetindo. Ou negando ou fazendo igual.
E quando se entra nessa negação, há uma barreira. Há uma barreira. Porque você assume os opostos. Você não resolve. Você assume os extremos. E eu vou deixar vocês um pouquinho reflexivas para voltar daqui a uns 15 minutinhos, pensando nessa ancestralidade. Eu senti de que esse peso do feminino, ele precisa ter esse amparo. Não sei se você vai tomar um café agora, não sei se você vai tomar uma água, eu não sei o que é que você vai fazer agora, mas eu gostaria muito que você entrasse num processo de silêncio.